Olá, aqui é o professor Felipe Gil França. Gostaria de conversar com vocês sobre alguns assuntos que normalmente estão cobertos sobre o véu da impunidade, normalmente estão cobertos sobre o véu da ignorância, no sentido de que não queremos ver, queremos ignorar algumas situações que são contrárias, sim, ao que o direito estabelece. Então, o objetivo dessa série é perguntar: eu tenho direito? Vamos, num primeiro momento, falar sobre uma questão que muitos vivem, mas poucos conversam sobre isso, que é a questão do assédio moral no seu ambiente de trabalho. Então, se vocês me perguntarem, doutor, estou sofrendo alguma perseguição na repetição que eu trabalho? Por que eu estou sofrendo? Se a produtividade é tão boa, por que estou sendo perseguido? Vocês têm direito? Meus amigos, normalmente quando ocorre uma sensação de exclusão, normalmente quando ocorre uma sensação de que a sua presença não é querida, normalmente quando ocorre essas situações de pressões psicológicas diretas ou indiretas, essas situações caracterizam o assédio moral. E o assédio moral é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode causar a outro ser humano. Porque traz a sensação para esse ser humano de que ele simplesmente não é querido e simplesmente está ali como um câncer dentro daquele organismo, dentro daquele corpo, dentro daquela repartição, seja ela pública ou seja num ambiente privado. É correto? Existe algo que eu possa fazer? Lógico que existe. Existe uma forma de você pedir ao judiciário para que por exercício de uma tutela liminar judicial você seja protegido desse tipo de situação, para que essas pessoas se abstenham de atos que lhe tragam esse sentimento, que lhe tragam um prejuízo muitas vezes concreto. Mas a pergunta que eu faço: essa tutela vai obrigar as pessoas a gostarem de você? Essa ação judicial vai obrigar as pessoas a aceitarem a sua presença de forma espontânea? Não, meus caros. Precisamos sempre lembrar que o direito não pode tudo. Essa representação do Estado por via pelo judiciário tem a obrigação de salvar, sim, a pele de vocês. Porém, salvar a pele de vocês depende também da ação de vocês. Vocês, como assediados, precisam virar o jogo. E não estou aqui propondo que vocês retribuam na mesma moeda, que vocês se vinguem dessas pessoas. É o contrário. Vocês precisam efetivamente virar o jogo no sentido de que, ao invés de serem diminuídos, vocês cresçam com essa adversidade. E como fazer isso, meus amigos? Eu tenho uma lógica que eu sempre explico para meus alunos, para os meus clientes ou para aqueles que conversam comigo sobre esse assunto: a história da humanidade se separa em três grandes momentos: humilhação, dominação e superação. Humilhação, dominação e superação. Você precisa identificar em que fase você está, você precisa saber como passar para a próxima fase e você precisa respeitar as fases que você já passou. Para se fazer isso, meus caros, vocês precisam somar esforços. Se existem um grupo de pessoas que praticam esses atos de assédio dentro do lugar que vocês trabalham, vocês precisam lembrar que certamente vocês não foram o primeiro e nem serão os últimos. Então, se juntar a pessoas que sofreram esse tipo de situação é um passo muito importante. Outro passo muito importante é relembrar qual é o papel de vocês nessa repartição, qual é o papel de vocês nesse trabalho que vocês estão exercendo e começar a recuperar essa autovalorização. Recuperar tudo aquilo que foi, de certa forma, atingido por esses atos, que ao longo do tempo realmente vai destruindo a autoestima de todas as pessoas que sofrem esse tipo de situação. E o principal, meus caros, a publicidade. Essas pessoas agem normalmente por debaixo dos panos, de forma indireta. Então, quanto maior for a publicização dessa
desse sentimento, dessa atividade, maior é a segurança que vocês vão ter de, pelo menos, diminuir drasticamente esse tipo de atos. Vocês também precisam lembrar que todas as situações determinam ou possuem um limite muito claro. E esse limite normalmente está a dignidade que cada um de nós sentimos dentro desse ambiente. Se vocês estão num ambiente onde vocês ultrapassaram os limites da sua dignidade, e isso é muito subjetivo de cada um, vocês precisam sim pedir socorro para o judiciário, pedir socorro para aqueles que já sofreram algo parecido, e, meus amigos, pedirem socorro para vocês próprios, para pensar qual é o melhor caminho frente a uma situação dessa. Tá, meus amigos? Estou à disposição, vamos continuar conversando.